Então, como a gente sempre faz, a gente já leu Colossenses, Filipenses, Gálatas, 1 de João e agora estamos lendo Efésios. A gente já leu até o terceiro capítulo, versículo 13. E hoje a gente vai ler a partir do 14. A gente está seguindo a estrutura da carta, né? Tá lendo versículo por versículo. A gente já leu a introdução, a saudação que eu vou só, acho que eu vou ter que mutar aqui, tá muito barulho, hein? Não sei quem é que tá fazendo barulho. Não sei se é a Alan. Eu acho que é tu, João Paulo. Porque só o teu mic que tá Mano, aberto. deixa eu mudar aqui. Aí. Ó, a gente já falou da saudação de Paulo aos crentes em Éfeso, as bênçãos que os cristãos recebem ao crer em Jesus. A gente já viu a oração que Paulo faz pelos os crentes de Éfeso, a gente sempre fica os Efésios, os Éfesos. A salvação pela graça por meio da fé, a gente já viu. O nosso estado antes da nossa salvação, de morto espiritualmente, Paulo vai dizer que Deus nos deu vida enquanto ainda éramos pecadores. É a esperança que hoje a gente tem em Cristo. A unidade que nós temos em Cristo, a gente lembra que tem aquele texto lá que fala que tinha uma parede, tinha uma inimizade entre nós e Deus, e Cristo derrubou essa parede para que a gente tivesse acesso novamente a Deus, né? Que a gente faz sempre o desenho aqui. Hoje nós estamos unidos com Deus, temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus, as implicações que essa paz nos dá. Aí a gente viu que Paulo interrompe o raciocínio que ele estava seguindo, faz a relação do mistério do evangelho, que a gente leu em Colossenses, que por gerações um mistério estava escondido. Que mistério era? De que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que a descendência de Abraão abençoaria todas as nações. Então, na história do Velho Testamento tinha um mistério escondido, e esse mistério era Jesus, que agora tinha sido revelado. 2000 anos atrás era agora. Para nós já fazem 2000 anos atrás, né? E ele fala que esse mistério e a sabedoria de Deus foi revelado, né? E hoje a gente vai começar aqui a oração de Paulo por fortalecimento e discernimento. Capítulo 3, 14 e 21. Beleza? E o 4 a gente vai ver amanhã, querendo Deus. Tá, a prefácio, saudação, as bênçãos que a gente recebe, a oração de Paulo em favor dos crentes em Éfeso, capítulo 1. Capítulo 2 a gente vai ver que ele nos deu vida enquanto estávamos mortos, mas Deus, né, nos deu vida. Aí depois tem um outro mas Deus aqui. Hum, Cadê o outro mais Deus aqui? Aqui, esse mas agora aqui, ó. Muito parecido com o mas Deus aqui do versículo 4, sempre dizendo que a nossa situação de rebeldia, mas Deus, daí a salvação, né? Por meio da fé. A questão da união dos povos, dos gentios e dos judeus. A gente falou sobre a questão na terra nós somos na terra nós somos como estrangeiros e peregrinos, mas no céu nós não somos como estrangeiros e peregrinos, porque nós somos de lá. Então é como se a gente fosse americano vivendo em solo brasileiro, mas quando nós estamos na América, nós somos cidadãos de lá, né? Bem legal esse paralelo que Paulo faz. Aí a gente já está no capítulo que a gente parou. Daí Paulo faz por essa razão. Qual razão? Do capítulo 1 e do capítulo 2. Eu sou prisioneiro. Aí ele fala do mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros. Está dizendo que, além do mistério de Jesus, agora ainda tem o mistério dos gentios ser conectados em Jesus. Que a gente falou também que não é um plano B. Deus não tem um plano B em Jesus. É um plano eterno. E ele está sendo cumprido. Então é o plano A, não é o plano B.
E daí agora a gente vai retomar o raciocínio. Por essa razão, de novo, qual a razão? Capítulo 1, capítulo 2 e esse trecho aqui de cima. Lembra que aqui é muito interessante, ó. Paulo fala assim, ó, conhecer o mistério. Qual mistério? O que acabei de escrever resumidamente, capítulo 1 e capítulo 2, que é o resumo do plano da salvação, né? Deus é bom, nós pecamos, Jesus veio e nos salvou, todo aquele que crê será salvo. É o resumo do evangelho, né? Agora nós vamos retomar o pensamento aqui. As gurias que chegaram hoje, a gente sempre lê uma vez e depois a gente vai versículo por versículo. Paulo ora novamente. A gente já viu uma oração no capítulo 1 e agora Paulo vai orar novamente. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por a razão que ele acabou de falar. De quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é o texto que a gente vai olhar hoje. A gente não tem pressa, é curtinho. Dá para pegar bastante coisa assim do que Paulo estava escrevendo na época. Então, diante do que a gente viu no capítulo 1, no capítulo 2 e na metade do capítulo 3, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por que me ponho de joelhos diante do Pai? Eu adoro a Deus. Diante do que eu acabei de falar, até a gente estava falando no PDVM, na aula do PDVM. Se a gente for ver a nossa vida sem Jesus, a gente não sabia o que era pecado, a gente não sabia quem era Jesus, a gente não sabia que existia um Criador, a gente não sabia nada. É o resumo. A gente vivia a nossa vida, a Bangu, no momento que a gente descobre a verdade do Evangelho, a gente tem tudo. Tudo que a gente acabou de ler no capítulo 1, no capítulo 2, os benefícios de crer em Jesus, a salvação da nossa alma. Então Paulo fala, diante disso, eu me ponho de joelhos. Eu dobro os meus joelhos. E eu percebo que o que Paulo está querendo dizer é assim, ó, tu entendeu o que eu falei no capítulo 1, no capítulo 2? Entendeu? Então te ajoelha junto comigo. Te prostra junto comigo diante do que a gente está vendo aqui. Parece que Paulo está fazendo um convite aqui. Aí ele fala no 15: de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Eu pergunto para vocês, de que família que ele está falando? A família de Deus, o povo de Deus. Nós não somos irmãos? E não tem irmãos nossos que já tinham sido, no momento que Paulo está escrevendo, né, que já tinham sido levados para o céu? Esses também receberam um nome, e quem está na terra e é salvo recebe o nome. Qual o nome? Cristãos. Nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos irmãos de Cristo. Entendeu? A gente é que nem quando tu entra para uma família, tu recebe o sobrenome daquela família. Então nós recebemos um sobrenome. E esse sobrenome é poderoso para nos fazer membros da família de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Eu tô indo, se vocês tiverem alguma coisa, vocês falam.
16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Fortalecidos na nossa fé com poder, né? Mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Aí, Paulo parece que está sendo específico no dizer assim, o poder é interno, o poder é dentro de vocês. O poder é onde que o Espírito faz morada? No interno, no coração. Então a oração, eu até fiz uma anotação aqui. Ó, eu tinha que ter aberto isso aqui, ó. Tinha feito antes. Peraí. Parece que o que Paulo está querendo fazer nesse trecho do capítulo 3 é orar pelos Efésios, pelos Éfesos, né? Orar por eles, nos ensinar como orar. Quando a gente for orar um pelo outro, a gente tem que orar assim. Fortalece o João, fortalece o Gui, no íntimo da Alana, fortalece com poder. Parece que Paulo tá tipo assim, dando um exemplo de como nós temos que orar uns pelos outros. Aí eu falei, né, a família dos cristãos, assim como eles tinham muita alegria de dizer que eles eram filhos de Abraão, nós temos que ter a alegria de dizer que nós somos filhos de Deus porque somos irmãos em Cristo, tá? Eu botei aqui, assim como te recebi, eu continuo permanecendo em ti, porque aqui, ó, é o mesmo autor, né, que escreveu Colossenses, que é a música que a gente canta nos teens. Tem algum lugar aqui, ó, é, aqui, ó, a gente vai chegar lá, né? Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Lembra da música que a gente canta? Até tem aqui o versículo, ó. Colossenses 2:7. Vai falar: assim como te recebi, eu continuo, permaneço em ti, enraizado e firme eu estou. Ó, assim como te recebi, a parte do receber Jesus é no primeiro versículo. Então ele está dizendo: nós recebemos a Jesus, recebemos o nome de Jesus. Então continuamos nesse nome que a gente recebeu, tá? Sejamos fortalecidos no íntimo. Deixa eu só ver minha anotação aqui. Tá. E assim, a gente já falou isso em outras vezes que a gente conversou. É por ele, por meio dele e para ele. Todas as coisas. Então não tem como dizer assim, o começo é pela fé e o resto não precisa de fé. O começo é pela graça e o resto não precisa de graça. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que começa pela fé, no meio do processo é por fé e no final é pela fé. A gente começa pela graça, o meio é pela graça e o final é pela graça ainda, entendeu? A gente não consegue nos separar de Deus durante o processo. Então, se tu recebeu pela fé, então pela fé que Cristo habite no seu coração. Estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Eu vou abrir Colossenses aqui. Porque Colossenses vai dizer que a gente tem que estar enraizado nele, né? Aqui Paulo, que é o mesmo autor, né? Paulo fala que a gente tem que estar alicerçado em amor. Vocês acham que tem diferença dizer? É que eu só tô vendo o Guilherme, o Paulo e a Lana aqui, mas... Por exemplo, eu dizer assim, Yasmin, esteja alicerçada em amor. Tem diferença dizer esteja alicerçada em Jesus. Tem alguma Não, diferença? Pode falar, não. eu tava lendo antes o que tava na tela de Efésios, e eu acho que eu nunca tinha prestado tanta atenção no versículo 18 e 19, que são os próximos que tu vai ler. Uhum. Muito lindo, muito lindo, muito, muito lindo. Tava aqui pensando. Ó, olha só, esse amor, né? O Joãozinho matou ali. Deus é amor. Para Paulo, não parece ter muito problema dizer esteja enraizado e alicerçado em amor.
não tem muita diferença de dizer. Cadê o 7? Aqui, ó. Estejam enraizados e edificados nele. Quem é o nele? Jesus. Confirmados na fé. Como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A gente canta isso no louvor dos teens. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Isso é bom falar isso, né? A gente tem batido muito nessa tecla, meninas, que é... Hoje a gente vive numa geração que tudo é amor, né? Menos o que Deus diz que é amor, que é o mais importante. Então, tu falar assim, o amor é Deus, tá errado. Não pode falar isso, que o amor é Deus. Porque se tu falar que o amor é Deus, tu tá presumindo que tu sabe o que é amor e logo tu vai conseguir amar corretamente. Mas isso é mentira. A gente tem que dizer que Deus é amor. Se Deus é amor, é o que ele afirma que é amor, entendeu? A gente tem falado muito nisso, porque senão nós vamos cair no amor colorido, no amor do arco-íris, que hoje tudo pode por causa do amor. Mas que conversa é essa? Deus que determina o que é amor. Entendeu? Senão a gente vai dizer assim, ó, não, morrer numa cruz, não é amor. Mas Deus diz que ele amou o mundo, que o filho dele morreu numa cruz. Opa, então, o que é amor? É o que Deus fala que é amor ou é o que eu acho? É o que Deus fala, entendeu? Então vamos seguir aqui. Enraizados e alicerçados em amor. Parece que não tem muito problema para Paulo dizer que o amor é Deus, Deus é amor. Já estou confundindo aqui. É tanta filosofia aqui. O versículo 18 que a gente estava falando. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Essa parte aqui, ó, eu até estava pensando em como que nós podia entender o que Paulo está dizendo aqui. Olha só bem devagar aqui. Lembra quando a gente falou em Filipenses que ninguém alcança a perfeição? Lembra que a gente falou sobre isso? Ninguém alcança a perfeição. Que seria o completo ou maduro. Ninguém se torna maduro ou completo. Lembra que a gente falou disso? Somente se torna maduro, completo ou perfeito aqueles que sabem que falta uma parte e buscam essa parte. Lembra que a gente falou sobre isso? Parece que Paulo quebrou toda a argumentação dizendo assim: perfeito é aquele que sabe que falta uma parte e busca. A gente até ficou assim, tá, mas perfeito não é porque não falta uma parte? Sim, num primeiro momento a gente diz, perfeito é o que está completo. Mas para Paulo ele diz, ninguém vai conseguir ser perfeito aqui na Terra. Então nós buscamos a perfeição. E quando eu faço isso, eu me torno perfeito. Eu acho que Paulo está usando a mesma retórica aqui, a mesma argumentação, que é o quê? Compreender, olha ali, compreender uma coisa que excede o entendimento. Eu te digo assim, como que tu vai compreender uma coisa que excede o entendimento? Como que a tua cabeça vai processar algo que não cabe dentro da tua cabeça? Fica a pergunta aqui. Como, pessoal? Não tem como tu processar algo que tu não tem como processar, basicamente. É, Tá ligado? só que o que Paulo tá querendo, eu penso, né? Que tá querendo nos chamar para lembrando, né? Lembrando como é que começou o trecho? Me põe de joelhos. Lembra? O começo me põe de joelhos. O final, a ele a glória. Como que a gente faz para processar uma coisa que a gente não consegue compreender, não consegue fechar dizer assim, ó, tá tudo aqui dentro, eu compreendi. Como que a gente faz? A gente dobra os nossos joelhos e contempla, entendeu? Ó, opa, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Eu acho que o que Paulo está querendo dizer aqui é que para vocês compreender o tamanho, que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, que parece que ele está descrevendo num cubo aqui, parece que ele está descrevendo um cubo aqui. Para você conhecer esse amor, o tamanho que excede o entendimento, você vai ter que contemplar. Você vai ter que receber poder no teu íntimo e receber pela fé o evangelho. Só assim tu vai poder ser cheio de toda a plenitude, que seria a perfeição que a gente estava falando num outro trecho lá. Diante de uma coisa grande, diante de uma coisa que tu não consegue enxergar, a única coisa que tu faz é receber e contemplar, adorar, né? Se tu fizer isso, tu vai ser pleno, vai ser perfeito, aqui entre aspas, porque a gente sabe que a gente não consegue chegar lá, né? Mas é o caminho. E daí diz aqui no final, ficou clara essa parte aqui ou não? Se não ficou, também é porque é difícil, né, pessoal? Essa parte aqui. Paulo buga, tipo assim, compreender algo que não tem como compreender. Como que a gente faz isso? Vai ter que... É tipo assim, o horizonte, tá? Parou e olhou o horizonte. Tu não consegue olhar todo o horizonte, né? Tu não consegue dizer o tamanho do horizonte. Tu consegue dizer, cara, esse horizonte está além do que eu posso ver. É isso que Paulo está querendo. Ele está chamando a gente para olhar as maravilhas de Deus e contemplar e adorar. Basicamente, para tu entender, tu tem que aceitar que tu não vai conseguir entender por inteiro. Isso. No momento que tu aceita que tu não consegue compreender o que excede o entendimento, tu tá compreendendo, entendeu? Isso aí, isso aí. Isso aí, Yasmin. Essa parte que o Godoy falou agora, no momento que tu aceita que é além da tua compreensão, tu tá compreendendo. Faz É sentido? tipo o que tu falou da perfeição. Tipo, no momento que tu tenta buscar, é quando tu tá sendo. No momento que tu tá aceita, é o momento que tu compreendeu. Isso. Pois é, parece que é compreender que é tão grande que não vai entender. Foi o que falaram. Isso. E no momento ó, Sarinha, no momento que tu compreende que é tão grande e que tu não vai entender, tu compreendeu. Entendeu? No momento que tu vê, bah, meu, é muito grande. Ah, aí tu compreendeu. É além da medida, entendeu? Então, 20. Cadê? Um monte na cabeça explodindo. Ó. Ouvinte, ora, lembrando, né? Quem escreveu foi Paulo, tá? Depois a gente agradece ele, que 2000 anos atrás ele já tinha essa capacidade bem pequena de argumentar. Versículo 20. Ora, lembrando que tem uma crase aqui, aquele, né? Ele tá falando, para Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, a gente tem aquele versículo que fala de que o Espírito Santo ele está orando por nós, está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. A gente tem música bem antiga que fala isso. O Espírito Santo está orando por nós, além do que a gente pede. É tipo assim. Vocês vão rir agora, mas sabe, é que eu tava no serviço hoje, os gringos falam aquele vídeo do fala 300, sabe? Tipo Fala assim, 300, fala 300. Tipo assim, o Espírito. Pelo amor de Deus, tô pedindo licença aqui, tá? Mas é como se o Espírito Santo tivesse. Fala 300. E ele tá intermediando o que a gente fala com o que Deus está ouvindo e dizendo. Mas o que ele. Eu tô intercedendo pela oração do João Paulo. O que ele quer mesmo é isso. O que ele precisa na vida dele hoje é isso. Então ele é infinitamente. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então é como se a gente tivesse um consolador, um auxiliador nas nossas orações e na nossa vida diária, né? Tipo assim, é para a direita, é para a esquerda, não, olha para cima, não, olha para baixo, não.
faz isso. É como se alguém estivesse operando em nós além do que a gente consegue pedir ou pensar. Aí o final, né? A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Quantas gerações já passou depois de Paulo? E todas as gerações que vier após de nós vão dar glória a Jesus para todo sempre. Amém. Na igreja, né? Lembrando aqui, ó, os desigrejados. Na igreja, por meio da igreja, a gente leu isso já em Efésios aqui. Por meio da igreja que acontece a obra. Amém? Aí agora, meninas, a gente tira um print. Deixa eu botar aqui, peraí. Hoje tá cheia a sala, hein, pessoal? Que loucura. Tem que aparecer pro print? Não, as meninas têm essa desculpa aí, que as meninas são vaidosas. Tá, vamos tirar um print aqui. 1, 2, 3. Acho que foi.